Como nós falávamos no final do último vídeo, as reflexões filosóficas produzidas durante a Idade Média tiveram como pano de fundo a doutrina do cristianismo. Então, frequentemente, nós usamos como sinônimos os termos filosofia medieval e filosofia cristã. Mas a Idade Média, ela vai produzir também correntes de pensamento que são independentes da fé cristã. Essas escolas filosóficas, elas mantêm pelo menos um ponto em comum com a filosofia cristã, que é o fato de se inspirarem também em doutrinas religiosas, o islamismo e o judaísmo. Por volta ali do século X, os povos que adotaram o islamismo como religião oficial realizaram amplas conquistas em territórios que se estendiam da Índia ao norte da África e que incluíam na Europa Ocidental grande parte da Península Ibérica. Abarcando vários povos e culturas, esse domínio garantiu aos povos islâmicos, além de um poderio econômico e político, o acúmulo de grande riqueza cultural, principalmente na literatura e na filosofia. O pensamento dos sábios indianos, a filosofia grega da antiguidade e o conhecimento tradicional dos judeus espalhados pelo mundo medieval foram os principais elementos absorvidos pelos pensadores islâmicos das diferentes regiões. De forma semelhante ao que aconteceu no cristianismo, os adeptos do islamismo se depararam com o problema de conciliar razão e fé. E para resolver isso, diversos pensadores se empenharam na elaboração de uma filosofia própria, que fosse além dos puros ensinamentos dos líderes religiosos islâmicos. As reflexões que constituíam o pensamento muçulmano dessa época se fundamentavam no conhecimento científico que o islamismo foi acumulando ao entrar em contato com diversas culturas. E o principal veículo pelo qual os adeptos da religião de Maomé absorveram o saber dos outros povos foram os textos antigos, principalmente os textos gregos. Os pensadores muçulmanos eles se dedicavam com grande empenho à tradução das mais variadas obras científicas e filosóficas, cujos temas iam da metafísica, medicina, passando pela lógica, biologia, astronomia, música, entre outros. Esses fatores, em conjunto, deram à filosofia islâmica um caráter de relativa independência com relação à doutrina religiosa. Em outras palavras, a filosofia islâmica ela se desenvolveu bastante separada da teologia, se comparada com as correntes de pensamento cristãs surgidas na Idade Média, como nós falávamos nos últimos vídeos. Na filosofia, a maior influência veio das obras de Aristóteles, o que acarretou um fato de grande importância na história da filosofia medieval. Por quê? As traduções de seus textos para o árabe serviram como meio de apresentação das ideias aristotélicas aos pensadores da Europa cristã no final do primeiro milênio. E isso vai originar uma das características mais marcantes da escolástica, a afinidade com o pensamento aristotélico. Paralelamente ao desenvolvimento das filosofias de inspiração cristã e islâmica, o judaísmo também vai produzir alguns pensadores importantes. Os judeus da Idade Média eles estavam dispersos pelos mais variados territórios da Europa e do Oriente Médio. Não tinham um estado independente e conviviam com outros povos de diferentes religiões, como os cristãos e os muçulmanos, absorvendo muito dessas culturas. Nós vamos hoje falar de um pensador islâmico, o Avicena. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre Averroes e no outro terceiro vídeo nós falaremos também de um pensador judeu chamado Maimônides. Então, começando por Avicena. Avicena passou sua vida na Pérsia, que é o atual Irã, no Oriente Médio. Ainda criança, ele ganhou fama graças à sua memória prodigiosa. Por quê? Ele era capaz de decorar grandes poemas, textos religiosos inteiros. E o pai dele, diante das potencialidades demonstradas por ele, providenciou que ele recebesse uma educação ampla em ciências e em doutrina religiosa. Ele vai superar as expectativas do pai e dos mestres, dominando conhecimento em medicina, lógica, teologia, geometria e astronomia. E aos 21 anos, ele já tinha uma sólida reputação como médico, profissão que ele vai exercer em muitas cidades para onde ele viajou. E nessas viagens vão nascer vários de seus escritos. A principal contribuição de Avicena para o pensamento medieval
é a sua doutrina sobre as essências e a existência. Em filosofia, esses termos, nós já falamos algumas vezes, eles designam duas importantes categorias. A palavra essência descreve o que determinado ser é. Designa aquilo que define uma coisa, um ser vivo ou um elemento da natureza. Um ser ele pode apresentar diversas características particulares que não fazem parte da sua essência. Ou, vendo de outra forma, coisas ou indivíduos bastante distintos entre si podem compartilhar a mesma essência. Lembra-se como a gente falava de Aristóteles, por exemplo, quando ele falava que aquilo que se modifica de um indivíduo para outro é considerado um acidente? Pois é, a essência não muda, seria a mesma. Se tomarmos como exemplo um conjunto de felinos, nós perceberemos que esses animais, individualmente, eles apresentam diferentes características. Sexo, cor, comprimento do pelo, tamanho do corpo, temperamento, mas a sua essência será sempre a mesma. Qual a essência? Serem felinos, ou seja, existe algo neles que os caracteriza como felinos, né? Essa seria a sua essência. Outros animais vão dividir a mesma essência dos felinos, como por exemplo os leões, os leopardos, as panteras, os tigres. Afirmar que todos esses animais são felinos equivale a descrever os elementos fundamentais que compõem essa essência, ou seja, afirmar que são carnívoros, mamíferos, caminham sobre a ponta dos dedos, que a gente chama de tígrafos, né? Tem garras retráteis, dentes molares cortantes e várias outras características. A essência não é necessariamente uma característica única. Ela pode ser composta de uma série de elementos distintos. Em termos gerais, existência, porém, né, já vai designar a presença de um ser concreto, como pessoas, seres ou elementos da natureza e objetos produzidos pelo ser humano. Essa presença deve ser entendida como ser perceptível pela consciência. Um ser existente pode ser captado pelo intelecto por meio dos 5 sentidos, no caso dos seres materiais, e da inteligência, no caso das ideias, do conhecimento, da memória das coisas, ou da autoconsciência, quando o indivíduo toma consciência da sua própria presença no mundo. Em algumas correntes filosóficas, a gente também usa a palavra existência com relação aos seres abstratos, que teoricamente só existem na mente, né, em sua forma ideal, como as formas geométricas perfeitas na filosofia e na matemática. Segundo Avicena, essência e existência, embora ligadas de maneira íntima, são categorias que devem ser estudadas separadamente. Na prática, para ele, as essências são como possibilidades, no sentido de que podem vir a definir um objeto concreto que se apresenta na realidade que existe. Por exemplo, nós podemos pensar num dragão. Nós teremos na consciência os elementos que definem o dragão, que o identificam como um ser determinado. Mas nós não vamos ter um dragão diante de nós, simplesmente porque ele não existe, né? Ele é um ser mítico, não tem existência real. Como consequência, temos que a essência não é uma substância impregnada nos seres em geral, nem uma entidade imaterial com existência própria. Avicena, ele vai afirmar que a essência não é o elemento suficiente para fazer com que algo exista. Haveria ali infinitas essências possíveis, mas os seres somente teriam existência se algo ou alguém agisse no sentido de fazer com que uma essência se manifestasse na realidade. E, em outras palavras, tudo que existe de forma determinada e que por isso tem uma essência específica é o resultado da ação de outro ser sobre a matéria, fazendo com que uma essência se manifeste na realidade por meio daquilo que o objeto é. Da mesma forma que uma estátua não se forma sozinha a partir da argila, é preciso que alguém a molde. A essência e a matéria não podem interagir por si sós, formando os diferentes seres. Daí a afirmação de Avicena: tudo que existe, existe por necessidade, e essa necessidade é Deus. Avicena ele vai argumentar que na origem de tudo que existe está Deus, o Criador de todas as coisas. Somente nele, ser infinito, onipotente e eterno, essência e existência estariam unidas, porque ele não tem origem, ou dizendo de outra forma, ele é a origem de si mesmo.
No próximo vídeo nós vamos falar de um outro pensador muçulmano chamado Averroes, que também vai se inspirar num filósofo grego, em Platão, por exemplo, para fundamentar, de certa forma, a sua fé em Deus, né? Ele vai dizer que, na verdade, o melhor culto que se presta a Deus seria conhecer as suas obras e ter um conhecimento verdadeiro das coisas. Então, na verdade, também utilizando a filosofia para a fundamentação de uma religiosidade.